Bem, chegamos ao momento da palavra de Deus. Louvamos a Deus, agradecemos pela vida dos ministros da igreja, diáconos, presbíteros, bispo amada, nossos fiéis amados, cada ovelhinha da igreja, cada família querida. Amém. Os nossos internautas, recebam o nosso abraço, sintam-se aqui junto conosco, em nome de Jesus. Pois bem, vamos falar sobre benefícios das provações. Benefícios das provações. Tem o ditado que diz que te deram limão e você fez uma limonada. É isso que nós vamos aprender nessas próximas reuniões. Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quando você vê uma pessoa muito inconstante, ela não tem vida de oração, ela não pediu a Deus sabedoria, ela não tem exercido fé. Então as tribulações vão ajudá-la. Então nós vamos orar a Deus agora, e Deus vai falar, Deus vai consolar vidas esta manhã. Deus vai consolar, Deus vai fortalecer, Ele vai dar esperança através da pregação bíblica, em nome de Jesus. Pai eterno e amado, obrigado pela palavra de Deus. Ela é consolo, Pai, ela é conforto para as nossas vidas. E o salmo que diz que o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha, Deus, um mesmo bordão para uns gera medo, para outros gera consolo. A diferença, portanto, está no comportamento das ovelhas, onde aprendemos a agir com sabedoria, quando aprendemos a agir com perseverança, com fé, com obediência a Deus. O bordão e o cajado são para o consolo, Pai. Assim queremos então receber de Deus instruções, receber de Deus a sabedoria, para que possamos aplicá-la nos nossos dias, especialmente nos dias maus, difíceis. Fala-nos, Pai, para como os cristãos sóbrios possamos de forma piedosa revelar o cristianismo puro e simples e saudável em vidas contentas, em vidas felizes, em vidas solidamente fundamentadas pela palavra de Deus. Uma vez que a nossa alegria é ultra circunstancial, ela não depende dos fatores externos. Uma vez que a nossa paz excede todo o nosso entendimento. Assim sendo, ó Pai, nas provações receberemos de Ti frutos, produziremos coisas boas, porque a disciplina nos parece amarga, mas o seu fruto é sempre doce. Fala-nos em nome de Jesus Cristo. E o povo amado de Deus, a igreja cristã, diga amém,
Amém e amém. Muito obrigado, meu amado irmão, em nome de Jesus. Amada família em Cristo Jesus, povo santo de Deus, eleitos segundo o amor e a graça de Deus, predestinados antes da fundação do mundo. E aqueles que foram conhecidos, predestinados, chamados, justificados e glorificados. Deus já te vê glorificado. Então vamos dizer o que à vista disso tudo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Família amada, começamos hoje a abordar esse pensamento em termos do dia mau, o dia difícil, a provação, porque essa linguagem o mundo inteiro conhece. Quando falamos em dores, em lutas, o mundo inteiro sabe essa linguagem. Então precisamos desmistificar coisas, desembaralhar pensamentos errados. Às vezes temos, o que é que eu fiz para merecer isso? Será que eu taquei pedra na cruz? O que é que eu fiz para merecer isso? Onde é que eu estou errando? Deus está me culpando. Deus não é por mim. Deus esqueceu de mim. Enfim, diversas são as teses, as questões que nesses dias são levantadas. E é importante desembaralharmos esse meio de campo, é importante trabalharmos nisso. Por quê? Porque no dia mau, nós ficamos muitas das vezes sensíveis, fruto da nossa humanidade. Mas estar sensível por uma questão é uma coisa, e ter uma crise de identidade espiritual é outra. O inimigo se vale, muitas das vezes, desse momento de sensibilidade, o momento que humanamente nós, na provação, o choro dura uma noite de fato, são coisas humanas. Então nesse momento de uma fragilidade humana, o inimigo se vale para lançar dardos, pensamentos mentirosos, fortalezas, enganos, heresias, distorções bíblicas. Para quê? Para tentar puxar o tapete. Jesus falou: Pedro, olha, o inimigo quis te peneirar, mas eu roguei por ti. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ou Jesus no próprio deserto, no dia da tentação, da provação, o diabo o que fez? Se aproximou e tentou fazer o quê? Tentá-lo. Olha, Jesus, você está com fome, então manda essas pedras se transformarem em pães. E qual foi a resposta? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o inimigo não desistiu, se aproximou. Jesus, olha, está escrito na palavra, olha a distorção, no momento de sensibilidade. Está escrito na palavra que os anjos vão te guardar e os anjos vão te proteger. Então se joga daqui de baixo. E aí Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus construiu a teologia bíblica. Ele pegou os textos bíblicos e construiu a teologia e deu uma chibatada no exegeta. Existe o exegeta e o exegeta. O exegeta é o que permite a Bíblia ser pregada. O exegeta é o que mete um monte de coisa que não tem nada a ver e distorce. Então Jesus deu-lhe uma chibatada e disse: olha, a Bíblia diz que nós não devemos tentar o Senhor teu Deus, nosso Deus. Então, através da palavra, através da fundamentação bíblica, através da verdade de Deus, toda mentira cai por terra, todo engano é desmistificado, é desembaralhado, todo engodo é tirado da vida, para que nós possamos livremente sermos trabalhados por Deus, para que nós possamos de fato sermos
acrescidos de valores espirituais. E assim como Paulo disse, quando eu era menino, eu falava e pensava como menino, mas agora que eu deixei de ser menino, também abandonei as práticas da vida de um menino e deixei-me levar para as coisas do adulto espiritual, exercitando as faculdades espirituais. Então nós precisamos de levar a igreja, o altar, contribuir com a igreja para o crescimento e o amadurecimento da vida espiritual, a fim de que tenhamos uma igreja madura, preparada para o dia mau, preparada para a tribulação. Nós somos pós-tribulacionistas. A Bíblia claramente nos mostra que a igreja entrará na tribulação, o anticristo se manifestará. Então, e mesmo que isso é um tema muito polêmico, e se Jesus voltar antes da tribulação? Olha, é melhor eu estar preparado para entrar na tribulação, caso ela venha, do que eu ficar aqui dizendo, não, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Aí vem a tribulação, você não está preparado, porque acha que vai ser arrebatado antes. E a Bíblia não diz que você vai ser arrebatado antes. Quando diz que um é tomado e outro é deixado, vai lá ver o texto. Como nos dias de Noé, os que foram tomados não é porque foi arrebatado, foram as águas do dilúvio que levaram os tomados. Os que ficaram foram os preservados. Então, amado, que Deus preserve a nossa vida para as tribulações deste mundo. Então, pense comigo que a beleza da vida, o bonito da vida, o belo da vida, ou uma vida consagradamente madura, as cães brancas maduras da vida, uma vida fortalecida no seu caráter, na sua moral, na sua integridade, com boas fundações. Como é que esta vida chega a esse patamar de uma beleza que você admira e você diz, eu vejo um cristão maduro, eu vejo uma pessoa madura. Isso se dá da mesma maneira como se compõe um mosaico. Quando nós vemos um mosaico, ele não é feito de uma cor só, ele tem diversas cores, e essa diversidade de cores forma uma integridade, forma uma beleza, algo admirável. Então a vida não é feita só de dias felizes. A vida não é feita só de dias coloridos e mar tranquilo, só de vitórias ou de realizações e conquistas. Na vida nós nos depararemos com cores sombrias. Do grego poilikos, multicores, tirado do texto de Pedro, ou seja, cores sombrias, que Paulo chamou de o dia mau. Paulo disse que há uma necessidade de nós tomarmos toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, como cristão, eu preciso usar o escudo da fé para me proteger e apagar os dardos inflamados. Mas eu não posso ficar só na defesa, eu preciso de usar a espada, que é uma arma de ataque, de avanço. Eu preciso avançar na minha vida de oração, eu preciso avançar na minha leitura bíblica. Se eu não li a Bíblia, agora eu tenho que ler a Bíblia. Se eu não tinha uma vida de oração, agora eu tenho que ter uma vida de oração. Porque maioria das vezes, nós usamos somente o escudo. Quando o dia mal vem, a gente fica lá se defendendo, aí passou o problema, ao invés de você usar a espada para avançar, aproveita o mar tranquilo para avançar com o teu barquinho, para ter mais vida de oração, para ter mais leitura, crescimento, e então o dia mal chegar, você já vai reagir diferente, mais maduro? Não, no dia tranquilo a gente só quer, sabe, oba-oba e tranquilão e chimarrão e não sei o quê. E aí vem o dia mau, você não cresceu nada.
Então compreende a importância de sabermos usar bem os tempos, a diferença nessas cores bonitas, vamos nos preparar, a espada do Espírito. Opa, dia mau, escudo, vamos nos proteger. E assim, vamos em graça e em conhecimento, sermos trabalhados por Deus, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, especialmente nos dias maus, precisamos recorrer aos textos bíblicos para dizer assim. Tiago está dizendo, versículo 2, nós temos por motivo de toda alegria. Amado, parece isso uma esquizofrenia santa. Não é verdade? Bispo, como é que no dia de tantas provações você terá isso por motivo de toda alegria? Dia de provação é dia de luto, dia de saco com cinzas, pó na cabeça, poeira, choro, tristeza. Mas acontece que, mediante a palavra de Deus e o que esses dias poderão produzir na tua vida, você já está olhando com os olhos lá na frente espirituais, com visão de Deus, amado. E como nós dizemos na igreja há muitos anos, quem tem visão tem provisão. Então você tem por motivo de toda alegria os inimigos que se espreitam contra você. Os meus ouvidos se satisfazem de ouvir dos inimigos que contra mim se levantam, porque Ele adestra minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Então, amado, eu sei que no final de cada provação eu estarei mais forte em nome de Jesus. Eu creio que no final de cada luta Deus nos dará grandes vitórias em nome de Jesus. Então eu já começo a buscar os textos bíblicos quando Paulo diz assim, como forma de ordenança, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amados, quando nós vivemos tempos difíceis de provação, de guerra, aprendemos o que é realmente importante. É no tempo da necessidade que nós aprendemos o que realmente é importante. A pessoa jogada lá no meio da guerra do Vietnã. O que você precisa? Tá, soldados lá com a arma apontada para você. O que você precisa no Vietnã? Que precisaria de quê? De uma pistola, uma AK-47, alguma coisa na tua mão, para você se proteger. Então é no tempo da necessidade que você sabe a arma que você tem que usar. No tempo de provação você tem que prezar pela alegria do Senhor, amado. Busca alegrar-se no Senhor. Busca alegrar-se na palavra. Muitos colocam os fundamentos da sua alegria em coisas passageiras. Olha, toda a minha alegria é colocada nos meus bíceps. Tá bom, um dia os seus bíceps não serão mais como é hoje. E aí, a tua alegria vai embora. Toda a minha beleza é posta nos meus lábios da Angelina Jolie. Tá bom, a lei da gravidade vai terminar com a tua alegria qualquer dia desse. A minha alegria é posta no meu dinheiro. O dinheiro é instável, é inconstante, é falível. Então, se você põe um fundamento em algo humano, você está fadado a perder esta alegria um dia. Mas Jesus disse, essas coisas eu vos tenho falado, para que a minha alegria em vós seja completa. Hoje vocês têm de tristeza, mas eu vos verei novamente, o vosso coração se alegrar, e a vossa alegria ninguém poderá tirar, disse o Senhor. Oh! Eu recebo, amado. E esse texto que eu citei de João 16, ele compara o momento da gravidez, o momento do parto, que a mulher no momento do parto sente aquelas dores terríveis, que são os tempos de provações, são os tempos de luta. Mas quando nasce a criança e ela pega no braço o neném, ela já esqueceu das dores do parto. Quando nasceu Anderson Nogueira, e a não nasceu no parto normal. Saiu a perninha e ficou presa a cabeça.
Aí ele bota de novo para dentro, empurra, a cabeça ficou presa. Não, primeiro sai a cabeça, né, Bia? Então, não saía de jeito nenhum. Aí fizeram lá uma cesariana. Mas quando a bispa olhou aquela criança bonita, linda, que neném bonito, gente. Que neném bonito. A dia desse eu vou botar foto desse neném aqui, uma coisa linda. Rochonchundinho, bonito. Lourinho já. Aí a bispa falou: Deus seja louvado. Amado, que depois dessa tempestade venha uma grande alegria na tua vida, amado. Mas não espere passar a tempestade, você já é feliz hoje em Cristo Jesus. Por isso Paulo disse: olha, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Porque tem gente que espera ganhar na Mega Sena para ser feliz. Tem gente que espera o Vasco ganhar o Flamengo para ser feliz. Apesar que no último jogo nós ganhamos, né? Bênção maravilhosa. Como eu fui feliz naquele dia. O Vasco podia até perder o campeonato, já estava feliz. Não tinha problema. Então, amado, não espere, amado. Seja feliz hoje. E ainda mais, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Então, como seres humanos, temos empatia. Como seres humanos, não iremos julgar ninguém. Quando vemos uma pessoa triste, quando alguém chega chorando, triste, abalado, não iremos julgar ninguém. Nós somos crentes. Crente não é para julgar, apontar o dedo, é para abraçar, para cuidar, chorar com os que choram. Mas você precisa saber que há uma promessa de Deus: viver alegre e contente em toda e qualquer circunstância. E que nós saibamos aproveitar esta promessa para pregar a nós mesmos. No dia da aflição, pregue para si mesmo. Comece a usar a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, a alegria do Senhor é a minha força. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então você prega para você mesmo que o teu coração vai se fartar destas coisas, e as tantas, amados, tu vai transbordar da tua vida e vai atingir os que estiverem próximos. As tantas pessoas vão dizer: cara, o cara está com um problema, está passando lá um problema lá, mas eu vejo a alegria do Senhor naquela vida. É Deus, só pode ser Deus. Por isso que nós temos um corinho que nós amamos tanto e dizemos assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer. Amado, Ele é Deus. Ele é Deus. Isso vai gerar no teu espírito piedade. Piedade do grego é eusébia. Eusébia é o espírito de contentamento. Ou seja, você viverá em Cristo Jesus contento, feliz, para a glória do seu nome. Eu recebo esta palavra. Amado, quanta gente é aí feliz,
vivendo com pouco. Outro dia eu estava ouvindo o contrário disso. Era um áudio de WhatsApp, um cara falando assim: nossa, quem é que vive hoje com 23 mil reais? Não dá para viver com 23 mil reais. A minha vida está uma droga. Quem é que vive com 23 mil reais? Não sei se alguém ouviu esse áudio. Ouviu? Aí eu estava rindo com o meu. Falei, gente, o cara viajou na maionese. Já viu aquela linguagem idiomática? Aí tu vê o bonequinho em cima da maionese viajando. Era ele, estava viajando em cima da maionese. É que o cara, por quê, mano? Estava acostumado naquela questão, não é verdade? Naquele status quo. Aí deu uma caidinha, olha, 23 mil reais, não dá para viver, é muito pouco, estou muito triste. Aí o cara ali vivendo com 1.000 reais por mês e dando glória a Deus, amado. Gente, nós precisamos aprender a alegria do Senhor em nossas vidas. Precisamos aprender em que bases nós estamos sustentando a nossa alegria. Obviamente que crescer financeiramente é maravilhoso, crescer financeiramente para outras questões é uma bênção, e eu creio que Deus fará na tua vida e nesse ministério grandes milagres. Peço a Deus que o nosso ministério, inclusive, falando por nós, tenha capacidade de sustentar 1.000, 2.000, 5.000 missionários pelo mundo inteiro. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, sem querer dizer nome de igrejas aqui, mas se nós tivéssemos o dinheiro que algumas igrejas por aí têm, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, o mundo inteiro já teria ouvido falar de Jesus. Porque o meu chamado não é ter dinheiro em banco não, amado. Aí a pessoa tem lá ouro, tem prata, é guardada, é isso e aquilo, né? Uma igreja, ouro e prata, e gente, cadê o evangelho? Então nós precisamos fazer a obra de evangelização, diga glória a Deus por isso. Então eu quero em primeiro lugar declarar para a tua vida a alegria do Senhor e a tua força. Aí no versículo 3 ele diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amado, não abandone a tua perseverança, amado. A Bíblia Sagrada diz que nós temos necessidade de confiar em Deus para que perseveremos em fazer a sua vontade, e então a boa e agradável vontade de Deus vai se cumprir na tua vida, amado. Então, se você pediram para andar 1 milha contigo, com essa pessoa, ande com ele 2 milhas, amado. Pediram-te a túnica, dá-lhe também a capa, amado. Manifeste o espírito da perseverança cristã na tua vida, e tu vais perceber que tu vais mais longe do que você pode imaginar. Versículo 4, ele diz sobre a ação completa. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Quando eu leio ação completa, eu lembro de uma passagem, de uma virtude: paciência. Paciência, amados. É preciso que tenhamos paciência nas provações, nas lutas. Não desespere o teu coração. Não permita desesperançar. Manifeste o espírito da paciência. Paciência é uma virtude que do grego diz que é a capacidade de esperar vitoriosamente. Amado, se você tem a capacidade de esperar vitoriosamente na tua vida, eu vou lhe dizer, vais passar a luta dando glória. Não tem um louvor que diz assim, passa na luta dando glória? É 500 graus de puro fogo santo e poder, amado. Eu creio. É possível isso, amado. Isso é uma realidade. Isso não é evangeliquez, não é idioma do gueto gospel. Isso é bíblico. Se eu tenho paciência em Deus, esta ação é completa. Amado, Deus vai trabalhando no linguajar, vai trabalhando na forma de pensar, vai trabalhando nas amizades, vai trabalhando no relacionamento, vai trabalhando na família. Amado, Salomão disse que é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito na tua vida, amado. Sabe aqueles cantos escuros, difíceis de luz? A Bíblia vai iluminar essa área da tua vida.
aquelas áreas paulinas ou saulinas de Paulo, Saulo de Tarso, que o grego dizia que Saulo era como um cavalo desobediente, um cavalo selvagem. Ele dava coice, ele não obedecia. Ele estava a caminho de Damasco, mas de repente uma luz brilhou e todos os cantos escuros da alma de Saulo foram iluminados. Caiu um homem e levantou outro. O que aconteceu no psiquismo, na psicologia, o que aconteceu na mente de Paulo, na alma de Paulo, eu não sei. Eu só sei que ele caiu pecador e levantou convertido. Ele caiu perseguidor e levantou um pregador da palavra de Deus. Foi a luz de Deus que brilhou. E você sabe que nós carregamos em nossos corações ainda um Saulo, amado. Carregamos às vezes a nossa carne, um Pedro que nega. E nas lutas, quando caímos no chão, o texto não fala especificamente que estava de cavalo, usamos esse pensamento, caiu do cavalo. Mas quando ele caiu, ele viu, quando Deus permite quedas, problemas na vida, muitas das vezes é a luz de Deus que está chegando para brilhar na tua vida, amado. Para acabar com a ostentação humana, com o orgulho, para te gerar espírito de paciência, para que você completamente seja perfeito e íntegro. Diga: eu recebo esta palavra. Versículo 5, ele fala sobre a sabedoria. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á o quê? Concedida. Amado, Deus te dá a certeza absoluta que ao pedir sabedoria Ele vai te dar. Agora eu me lembro de uma passagem do filme O Todo-Poderoso. Alguém já viu esse filme, Todo-Poderoso? Morgan Freeman. E diz, ele se coloca diante da esposa do dito Noé. E aí ele chega assim e diz: você está pedindo o quê? Sabedoria? Você acha que Deus vai fazer assim, abrir a caixinha e jogar lá dentro? Não, Ele vai te dar problemas para você resolver. E aí quando ela para e pensa: gente, realmente Deus está me ensinando nisso tudo, eu estou aprendendo a resolver, e aí eu vou adquirir sabedoria? Sim, é isso. Ou você acha que a borboleta linda, ela se torna linda se você chegar lá e cortar o casulo? Não, você tem que deixar ela trabalhar e fazer força. Por isso as mamães e papais não devem ser super protetores, sabe, botar o filho numa redoma total. Deixa algumas coisinhas, que a pessoa tem que viver isso, tem que aprender para disciplinar a vida, criar músculos, crescer e multiplicar a sabedoria. Paulo falou sobre a sabedoria dos experimentados, que Deus revela esta sabedoria que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não sentiu, a carne não percebeu, as habilidades humanas não puderam discernir, mas Deus revelou esta sabedoria para os seus experimentados. Ou seja, amado, de tanta luta, de tanta questão que aquela igreja estava vivendo, Deus foi trabalhando, foi levantando as paredes, as bases, tornou-se uma igreja madura, uma das maiores obras do Novo Testamento. Então eu quero lhe dizer, amado, que no meio de tantas provações, levantar-se-á um homem sábio, uma mulher sábia de Deus, pronta para edificar a tua casa, pronta para edificar os planos e os propósitos de Deus, com temor de Deus no coração. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então passamos a viver com mais temor de Deus. O temor não é medo, é reverência, é obediência. É olhar a palavra de Deus e dizer: essa verdadeiramente é a lâmpada para os meus pés e é a luz para os meus caminhos. Depois ele ainda diz que devemos pedir a Deus, peça a Deus. Gastamos tempo para tudo, mas não temos vida de oração. Gastamos tempo para qualquer situação de entretenimento, mas não temos vida de oração.
Então você percebe nesse breve preâmbulo que estamos fazendo para algo que vamos estar desenvolvendo durante o mês, como essas qualidades, esses adjetivos, atributos de uma vida cristã é que vão trilhando o caminho da perfeição, da integridade e de uma ação completa da parte de Deus. Porque não tem como eu querer viver os dias mais felizes da minha vida se eu não observo, tende, por motivo de toda alegria, o passar por todas as provações. Eu preciso observar essa alegria e buscar essa alegria no Senhor em todos os dias, e então eu vou viver os dias felizes de Deus na minha vida. Agora, se eu negligencio isto aqui, eu não terei aquilo lá, é causa e efeito. Aí eu não peço a Deus sabedoria, não busco em Deus sabedoria, ajo da forma que eu quiser, monto as minhas estratégias, as minhas coisas humanas e pessoais, dá com os burrinhos na água e depois meu Deus, o deserto nunca acaba, a provação nunca acaba. Sim, mas você tinha que ter pedido sabedoria aqui, e essa sabedoria iria te mostrar os caminhos, e você viveria a vitória na tua vida. Então, esta questão de benefícios da aprovação é causa e efeito. As pessoas acham que simplesmente o tempo cura tudo. Mas se o tempo curasse tudo, não tinha mais tuberculoso, aidético, não tinha mais problemas de vida. Na verdade, o que cura é a palavra de Deus, amado. O que cura é a verdade bíblica. O que cura é a sabedoria do Senhor. No versículo 6, ele diz: peça com fé e nada duvidando. Peça com fé em nada duvidando. O que é isto, amado? É exercício da fé. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Isto é o exercício da fé. A dúvida é contrário à fé. Você sabe que a incredulidade é um impedimento para o agir de Deus. Se você está no meio de uma tribulação, de uma provação na tua vida, amado, o que é que diz lá em Hebreus 11:6? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Agora, se você manifesta a fé, você agrada o coração de Deus. E se você agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. E por que os desejos do coração serão satisfeitos? Porque uma vez que você manifestou a fé, porque esta fé já trabalhou no coração, esta fé já iluminou os cantos escuros da alma, essa fé já trabalhou na tua integridade. Aí você não vai pedir a Deus como desejo do coração a vergonha e a queda do teu irmão. Não, você vai orar: Senhor, misericórdia, que ele se converta, que veja Jesus e a tua glória seja manifesta. Aí os desejos do teu coração serão satisfeitos. Então entende que tudo isto é um trabalho que Deus vai operando no coração para que nós estejamos adequados a Ele. Por isso a oração é: seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não oro para Deus me obedecer. Deus, eu estou mandando que o Senhor agora me obedeça. Gente imperativa, imperatividade. Senhor, o Senhor tem que me obedecer agora, eu estou mandando, hein? Aí Deus olha lá de cima: gente, quando eu olho para ontem, eu vejo a criação do mundo. Quando eu olho para amanhã, eu vejo a consumação de todas as coisas. Eu sou soberano, conheço até os fios de cabelo que ele tem contado na cabeça. Ele está mandando em mim. Aí Deus deve ficar cheio de medo lá no trono. Meu Deus, o fulaninho está me dando ordens. Amado, quando nós estamos aqui orando, é para que nós estejamos submetidos à vontade de Deus, amado. Eu prefiro obedecer e ser governado pela vontade de Deus. Porque eu sei que por mais que os caminhos às vezes possam ser vale de sombra e de morte, eu não vou ter medo, porque Deus está comigo, amado. Mais vale você ter a presença de Deus, ainda que seja num vale escuro, do que estar nos picos dos montes, dos cordilheiras dos anjos, sem a presença de Deus. Então, quando na questão da causa e efeito adentramos em problemas, provações e desertos,
aplicando a palavra de Deus, meu amado, ovelhinha do Senhor, a ação completa de Deus na tua vida em nome de Jesus, deixarás deficiências para trás. Aí ainda no versículo 8, ele diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em quê? Todos os seus caminhos. Esse ânimo dobre do grego é mente dividida. É como alguém que tivesse duas cabeças num corpo só. Duas mentes num corpo só. É uma esquizofrenia total. Do grego vem a palavra diacrimonai, mente dividida. Amado, se você vive com uma mente dividida, ou um dia você é cristão, agora no mundo você já não é mais cristão, você já se adequa como as pessoas querem, e você, essa mente dividida, não alcançará do Senhor nada. Você precisa de ser definido, tuas opiniões bem definidas em Cristo, tua formação pessoal sólida e assentada na palavra. Não podemos viver agitados de um lado para o outro como menino ao vento das doutrinas. Precisamos de focalizar os nossos olhos na santa palavra da graça de Deus. E quando compreendemos, portanto, que as provações são oportunidades para o desenvolvimento destes atributos, então caminharemos em direção da ação completa. Então, qual é o espírito? Com qual espírito você adentra uma provação? Com qual espírito você adentra uma luta? Você já entra numa luta derrotado? Você já entra numa luta confessando derrota? Você já entra numa luta desesperado? Você já entra numa luta ansioso, nos níveis de ansiedade lá em cima? Você já entra numa luta achando que você não é ninguém? Ou você entra numa luta dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu sei que meu Deus está no controle? Então veja em Filipenses, como diz a palavra, capítulo 2, versículo 16. Filipenses 2, 12 a 16. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Às vezes a pessoa diz assim: o pastor da igreja não está aqui, ninguém está me vendo. Não é verdade? Ninguém está me vendo, então vou cair na gandaia. Paulo está dizendo assim: olha, muito mais na minha ausência você é obediente. Diga amém por isto, amado. Olha, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Eu espero um amém aí da igreja, mano. Para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha aí o fruto, na qual resplandeceis como luzeiros neste mundo. Olha, amado, eu declaro aí que a luz de Deus vai brilhar na tua vida de tal maneira, amado, como brilhou na vida da irmã Eliana lá naquele CTI. A Mara estava lá no CTI, gente moribundo de um lado e de outro, e a amada lá no meio. Diz a irmã que sentiu a mão de Deus assim tocá-la, e a irmã começou a orar e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Depois uma senhorinha lá no canto, né, irmã Eliana, estava meio retraída, aí ela começou a falar de Jesus também. Aí o enfermeiro chegou para ela, aí a irmã Eliana: será que eu estou incomodando ela? Aí o enfermeiro disse assim: não, é que desde que ela chegou aqui ninguém sabia que ela era evangélica, mas agora que você começou a orar aí, o fogo tocou lá também. Agora está inflamando todo mundo. Louvado seja Deus. Então foi a luz de Deus brilhando na vida desta amada. Aí ele diz: como? Preservando a palavra da vida,
para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo, assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amado, a alegria de um pregador é ver na vida das ovelhas o crescimento espiritual. Ainda que o pregador sofra perseguições, calúnias, achaques, gente no MSN falando, e no Facebook, e faz uma página para falar mal do pastor, e fala mal do pastor, fala mal, aí depois vai lá e pede perdão, aí depois diz que não pediu perdão, que foi o pastor que pediu perdão, e mente para todo mundo descaradamente, e o pastor lá é que está sempre sendo atacado. Olha, amado, eu vou lhe dizer uma coisa: que bom é ter a consciência da graça de Deus em nossas vidas. Que bom é saber que qualquer tipo de sofrimento que sirva para o crescimento e serviço da fé que a igreja vai manifestar nesse mundo é válido. Paulo disse: eu me alegro, e vocês também se alegrem comigo por esse motivo, porque Cristo estará sendo engrandecido e a luz de Deus brilhará neste mundo. Diga glória a Deus por isso. Então, nesses minutos finais eu digo assim: nas provações, Deus trabalha de forma completa para preservar o caminho puro. Você veja que nós estamos entendendo que há uma maneira de entrar no deserto. Há uma maneira de entrar na provação. Você não pode passar por uma provação como um homem natural qualquer, um homem secular qualquer. Você tem olhos espirituais, você tem ouvidos de Deus, você tem armas espirituais. Então você entrou numa provação, entrou num deserto, você está tendo isso como oportunidade de desenvolver os atributos de Deus na tua vida. A alegria, a perseverança, a oração, a sabedoria, a fé, a constância, a paciência, a mente definida em Deus. Você está solidificando os atributos de Deus, os músculos da fé estão crescendo. E então entendemos que nas provações Deus está trabalhando para que então o nosso caminho durante o deserto seja puro. Porque é a falta de compreensão destas verdades que tem gerado muita apostasia na igreja. Ou a pessoa rasga a Bíblia, rasga o cartão de membro, vai embora e se escandaliza, como Jesus disse na parábola do semeador, em vindo a perseguição, logo se escandalizou. Ou ela é uma apóstata, por quê? Porque aí vai buscar na pedrinha de São Bonfim um milagre. Olha, se não deu certo com a oração, eu vou usar a fita do Bonfim. A fita, apesar que tem uma clínica do Bonfim muito boa, irmã. Não é a clínica não, a clínica é boa, do Tiago Bonfim. Essa clínica é muito boa. Eu estou falando mal da fita, a fita de Bonfim que não é boa. Aí bota lá a fita do Bonfim. Aí eu pergunto, qual é a diferença da água benta do padre para a água do tratamento da igreja evangélica? Qual é a diferença? Qual é a diferença das imagens de escultura para a rosa ungida de Saron, a vassoura que varre os demônios, a fronha do sono celestial, as sandálias da humildade, do pânico da umidade? Qual é a diferença, amado? Teu pânico entrou no meio, é a confusão tão grande, é a apostasia no meio da igreja, é a apostasia, ou seja, perderam a simplicidade e a pureza do evangelho, abandonaram o caminho da pureza e da simplicidade do evangelho, buscando mistificações para as coisas. É por causa da falta deste entendimento que a secularização da vida cristã tem ocorrido. Cristãos se secularizando, buscando meios humanos para viver, e a Bíblia fica de segundo plano. A pregação da fé é uma coisa ideológica,
bonita e tal, mas para viver mesmo eu vivo a minha vida secular. Vemos hoje a banalização do sagrado, quando se fala em um culto racional, comunhão da igreja, ceia do Senhor, vida espiritual, vida de oração. Qual é o significado prático que isso tem na vida das pessoas? Grande parte das pessoas abre uma janelinha no domingo, vive o culto, depois durante a semana, aquelas práticas já não são mais as mesmas. Não precisa nem tanto, saiu da porta da igreja, já mudou a figura. Não é? É verdade, isso é assim, amado. Isso é a banalização do sagrado. Isso, a falta de compreensão destas verdades, da responsabilidade, do desenvolvimento dos atributos de Deus, desenvolver a salvação, como Paulo disse, vocês obedeceram na minha presença e agora muito mais na minha ausência. Isso é a responsabilidade da igreja. Quando eu não sei disso, a igreja é morna. As vidas cristãs dos irmãos, das irmãs ficam mornas. E Deus disse, olha, eu estou a ponto de vomitar da minha boca, porque você não é quente nem é frio, você é morno. Você não evangeliza, você não fala de Jesus, você não fala do meu amor para ninguém, você não testemunha Cristo na tua vida. Teus vizinhos sabem que você é cristão, teus colegas de trabalho sabem qual é a tua profissão de fé, os teus amigos sabem da tua vida cristã, ou você é cristão só dentro da igreja? Olha, orações são retidas. Orações são retidas. Pedro disse que se você trata mal a tua mulher, se você trata com indignidade o teu cônjuge, nem as tuas orações são atendidas, são ouvidas. Então, amados, é fato que nós não pisamos em ruas de ouro, ou seja, o céu não é aqui ainda, por isso enfrentaremos problemas. Saibamos disso, tenhamos consciência das provações, mas o teu caminho será preservado puro. Diga, eu recebo esta palavra. É fato que importa que herdemos o reino de Deus em meio a muitas tribulações. Ou seja, tribulações para o cristão é algo natural. Está vivendo tribulação? Ok, isso é natural, faz parte. Jesus disse assim, você, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Larga aí a rede, agora siga-me. Siga-me. E qual foi o caminho de Jesus? Jesus pregou amor. Jesus não pecou, nunca pecou. Foi o amor e a personificação do amor. Foi Deus em carne. Foi tudo maravilhoso, tremendo. Toda a teologia é voltada para Ele. Quais foram os resultados nessas questões? Jesus foi perseguido, foi caluniado, foi esbofeteado, foi traído, foi abandonado, viveu tudo quanto é perseguição, rejeitado. Mas isso tudo valeu a pena ou não? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Vamos louvar a Deus. Ressuscitou porque era Deus. E nas suas obras humanas, o que Jesus fez como homem? Cristo curou enfermos, libertou cativos, levantou caídos e oprimidos, todos os lunáticos caídos e aprisionados por Satanás foram curados e sarados. Grandes obras Jesus operou, tantas que não caberiam nem em todos os livros do mundo, e continua operando. Vamos louvar a Deus com uma linda salva de palmas. Então, amado, eu preciso terminar a mensagem dizendo, é fato também que Jesus disse, estas coisas eu vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando você estiver passando por problemas, provações, conjugue isso de forma bíblica, porque nós temos algumas maneiras de conjugar essa questão cristão e provações,
Precisamos de ter o paradigma da graça de Deus. A exemplo, o paradigma em Juízes, por causa do pecado, quando havia um pecado, havia condenação. O paradigma dos profetas, quando havia um pecado, era uma consequência imediata. Mas o paradigma escatológico em graça é assim: em toda a caminhada da tua vida, tenha sempre esperança, volte ao primeiro amor e prossiga para o alvo. Por isso, não diga logo, se está em provação, é porque eu estou pecando, é porque a culpa é minha, é porque eu fiz alguma coisa errada, é porque eu taquei pedra na cruz. Não, amado, o paradigma é da graça de Deus. O paradigma escatológico em graça é pela esperança. Então, se você caiu, Deus te levanta. Confessa o pecado, abandone e deixe para trás. Mas tenha sempre seus olhos em Cristo Jesus, sempre dizendo: Senhor Jesus, que a minha vida seja trabalhada por Deus de forma perfeita, íntegra, para que em nada eu seja deficiente. Aplicando os atributos de Deus, aplicando os atributos da palavra, e você verá a consequência: forte no Senhor, mais do que vencedor em todas estas coisas, perseguido, mas não desamparado, abatido, porém não destruído. Diga glória a Deus por isso. Não desanimará, porque as coisas que você está vendo são temporais, mas os atributos de Deus na tua vida são eternos. Desenvolva-os e viva de forma madura, sábia e completamente perfeita em Cristo Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus.